Bom, agora nós vamos ver como foi implementado o controle de acessos aqui do projeto T2TI ERP. Tá? Bom, vamos iniciar aqui então primeiramente pela aplicação que faz parte da aplicação cliente, né? Então aqui no pacote com.t2tirp.padrão.cliente nós temos aqui a classe menu, tá? Essa classe menu é a classe principal da aplicação, tá? Então é a classe que contém o método main, ok? Bom, aqui no construtor dessa classe, né, nós inicialmente aqui instanciamos alguns objetos, tá? Aqui nós temos a estrutura padrão do OpenSwing, tá? Então aqui nós utilizamos a estrutura padrão do OpenSwing. Então nesse construtor não existe nenhuma diferença em relação ao que temos lá no OpenSwing, ok? Esse objeto fachada cliente é a classe onde o usuário, né, na verdade o usuário não tem acesso a essa classe, né? No caso o desenvolvedor ele cadastra, né, ele inclui todas as chamadas das funções do sistema, ok? Então se nós abrirmos aqui a classe fachada, nós vamos encontrar todas as funções, né, os métodos que são executados quando o usuário clica ali na árvore que tem as funcionalidades do sistema. Então, por exemplo, aqui eu tenho o método getUsuário, o método getPapel, getAlmoxarifado, getAtividade forCli, getCargo, e tenho aqui também desenvolvido uma função que é o getFunçãoPadrão. Tá? Então, quando o usuário não tem acesso a uma dessas funções e ele tenta acessar essas funções, então nós vamos redirecionar para essa função padrão aqui. O que essa função padrão faz? Ela está aqui emitindo a mensagem de acesso não autorizado, ok? Então, se o usuário não tiver acesso a algumas dessas funções, então automaticamente será redirecionado aqui para essa getFunção padrão, onde vai ser emitida essa mensagem, tá? O redirecionamento dessa mensagem, dessa função, né, nós vamos ver lá no controle de acesso lá no lado do servidor, ok? Bom, então aqui na fachada nós temos aqui todas as chamadas de funções do sistema, ok? No caso das telas iniciais de cada função. Bom, então continuando aqui no menu, né, nessa classe menu, que é uma classe padrão aí do OpenSwing, temos aí alguns métodos, tá? E um dos métodos que nós temos nessa classe é o método AuthenticateUser, tá? Então, qual o procedimento que está sendo feito aqui? No caso aqui será feita a autenticação do usuário, né? Então, primeiramente o sistema ele abre lá uma tela de login, onde o usuário tem que informar o nome de usuário e a senha de acesso ao sistema, tá? Então nós vamos buscar essas informações aqui nesse método AuthenticateUser. Então, primeiramente nós buscamos aqui o nome do usuário e a senha que foi informada pelo usuário, ok? Logo depois é realizada aqui uma verificação. Então, se o nome do usuário for igual a nulo ou a senha for igual a nulo, então será retornado falso, ou seja, ele vai invalidar a autenticação do usuário. Caso contrário, ele vai continuar com o procedimento de autenticação, ok? Bom, então primeiramente eu vou aqui definir a senha. No caso eu não vou definir a senha, né? Eu vou calcular o MD5 string da senha do usuário, ou seja, eu já vou realizar a requisição lá para o servidor com a senha criptografada, tá? Então, primeiramente aqui eu vou utilizar o método MD5string, tá? Passando como parâmetro desse método o nome do usuário e a senha do usuário, ok? Então, essa foi a definição, né, que foi feita lá no cadastramento do usuário. Quando nós cadastramos o usuário, a senha está sendo gravada dessa forma no banco. Nós realizamos aqui um MD5 do nome do usuário concatenado com a senha. Então, o mesmo procedimento nós temos que fazer aqui na autenticação do usuário. Então, nós definimos aqui que a senha será o MD5 dessa informação. E logo depois nós incluímos, né, nesse objeto login info
Esse objeto é um objeto padrão aí do OpenSwing, né, que é utilizado para realizar o login no sistema. Nós incluímos nesse objeto as informações do usuário, no caso, o username e a password. Ok? Logo depois, será realizada aqui uma requisição para o servidor. Tá? Nessa requisição para o servidor, será passado aqui o parâmetro login, né, que no caso o que significa que o servidor ele vai realizar a ação de login, que nós temos lá no sistema. Passamos como parâmetro também uma array de string, que no caso é o nome do usuário, e a senha do usuário. Ok? Essa parte que será feita lá no servidor, nós iremos ver posteriormente. Tá? Então, primeiramente é realizada aqui uma requisição para que o mesmo realize a ação de login lá no servidor. Ok? O servidor realizou esse procedimento, retornou com a resposta aqui para a aplicação cliente. Nós verificamos se ocorreu algum erro nessa verificação lá realizada pelo servidor. Se tiver ocorrido algum erro, nós retornamos aqui uma exception, né? No caso, ele vai retornar uma mensagem de erro para o usuário. Ok? Caso não ocorra nenhum erro, será seguido aqui outros procedimentos, né? Os procedimentos aí padrões de autenticação do usuário. Será definido aqui a linguagem, né, que será utilizada no sistema. No caso, essa linguagem está sendo definida também lá no lado do servidor. E os arquivos de recursos que nós visualizamos aqui no pacote padrão são os arquivos, né, utilizados pelo OpenSwing, no caso aí para o padrão de internacionalização do sistema. Tá? Então isso aqui está sendo definido, qual desses arquivos que será utilizado. E logo depois aqui nós temos uma outra requisição. Ok? Essa outra requisição ela vai buscar, né? Ela vai requisitar lá a container action, tá? E vai passar como parâmetro o nome do usuário e a senha. Essa container action ela vai buscar algumas informações que serão necessárias aqui para a utilização do sistema, como por exemplo os dados do usuário, os dados da empresa que o usuário está vinculado, entre outras informações. Ok? Bom, então realiza essa requisição para o servidor. Da mesma forma, lá verifica se ocorreu algum erro. Caso não ocorra nenhum erro, continua com o procedimento de autenticação do usuário. Se ocorrer um erro, vai parar aqui o procedimento emitindo uma mensagem de erro para o usuário. Ok? Bom, o próximo passo aqui é buscar, né, no caso, as autorizações de botões que o usuário tem acesso. Então aqui eu já tenho os dados do usuário, eu busquei os dados desse usuário lá na classe container, né, que foi já definido aqui. Aliás, aqui eu estou setando, né, nessa classe container os dados do usuário que foram buscados aqui por essa container action. Tá? Então aqui eu defini os dados desse usuário. Ok? Logo depois eu vou realizar aqui outra requisição para o servidor, só que dessa vez para buscar as autorizações de botões. Ou seja, nesse procedimento serão buscadas, né, as autorizações para cada funcionalidade do sistema. Por exemplo, eu tenho aqui a tela almoxarifado grid. Né? Então, para o botão de insert eu tenho uma autorização, para o botão de delete eu tenho uma outra autorização, e no caso lá das telas de detalhe, para o botão de edit e também para, no caso somente para esses três botões, né? No caso edit, insert e delete. Ok? Então, autorizações de botões são para esses botões que estão vinculados aí às grids ou aos forms das telas que nós desenvolvemos. Ok? Então, vou buscar essas autorizações de botões. Nós vamos ver o código dessa autorização de botão também posteriormente. Verifico se ocorreu algum erro ao buscar os dados dessa autorização de botões. Se não ocorreu erro, eu vou continuar aqui com o procedimento de autenticação do usuário. Né? No caso aqui, o procedimento posterior é buscar, né, essas autorizações de botões. Logo depois, verificado aqui algumas configurações, né, do sistema, vai ser buscado aqui os arquivos de recursos, né, os arquivos XML que contêm os recursos aí utilizados pelo OpenSwing. É definido aqui alguns parâmetros adicionais, define-se qual look and feel está sendo utilizado, e aqui
define a linguagem que será utilizada pelo sistema. E finalmente aqui ele vai retornar verdadeiro, ou seja, significa que todo o procedimento de autenticação do usuário foi realizado com sucesso. Ok? Bom, então esse aqui é o procedimento que está sendo realizado no lado do cliente. Tá? Quando você busca aqui essas autorizações de botões, vão ser setados algumas informações nesses objetos. E automaticamente o OpenSwing ele já vai fazer essas autorizações de botões. Tá? Então, por exemplo, aqui no almoxarifado grid, né, eu tenho um atributo chamado Function ID. No caso aqui, o ID dessa função é o almoxarifado. Tá? Então, de acordo com o ID dessa função, ele vai verificar lá nas autorizações de botões e vai automaticamente habilitar ou não os botões de Edit, né? Aliás, o botão de Insert, Delete e Edit, né? De acordo com essas autorizações de botões. Tá? Nós vamos ver aí como é que nós estamos autorizando esses botões lá no lado do servidor posteriormente. Ok? Tem um outro procedimento aqui nessa classe menu que também é realizada referente, né, ao processo de controle de acesso, que no caso é a autorização de funções. Tá? Então, em um determinado momento aqui da aplicação, né, de abertura da aplicação, é realizada aqui uma requisição para o servidor, através aqui desse método getApplicationFunctions. Tá? É realizada aqui uma requisição para o servidor, onde será buscado, né, as autorizações das funções do usuário que está logado no sistema. Tá? Então realiza-se aqui uma requisição para o servidor, no caso a action que irá receber essa requisição é a getFunctionAuthorizations. Ok? Nós passamos aqui como parâmetro o usuário que está logado no sistema. Tá? Então esse método aqui ele é chamado automaticamente pelo OpenSwing depois que o usuário realizou o login no sistema, tá? Antes de abrir a tela principal. Ok? Então, realizou o login, antes de abrir a tela principal, ele vai chamar essa função, esse método getApplicationFunctions para buscar as autorizações de funções. Tá? Então, essa autorização de função também está sendo realizada lá no lado do servidor. Nós vamos ver como é que nós estamos autorizando as funções aí também posteriormente. Ok? Bom, então aqui no lado do cliente nós temos essas implementações, né, na classe menu e também aqui na classe fachada, né, onde nós temos as chamadas, né, das funcionalidades principais ali das telas, da tela principal do sistema. Ok? No próximo vídeo nós iremos ver lá no lado do servidor como é que foi implementada essa outra parte, né, do controle de acesso aqui do projeto T2TI ERP.